Que a graça, a paz, o amor, a misericórdia do Senhor estejam com todas esta noite. Amém? Amém. Creio que tudo que foi louvado, os 5 louvores, os 3 do grupo de louvor, depois os outros 2, são todos, de certa forma, o Senhor falando em nossas vidas, né? Porque nós falamos com o Senhor através dos nossos louvores, quando estamos aqui cantando. E o Senhor creia que Ele usa o Espírito Santo sobre as nossas vidas para que esta casa seja cheia com o poder dele. Ou seja, a tua vida, a minha vida, também será cheia do poder do Senhor no momento que nós estamos louvando o Senhor. Amém? Vou pedir para os irmãos, vamos abrir aqui a palavra do Senhor, na carta de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Versículos 12 a 15. Creio que, na verdade, o Senhor usou cada um daqueles que aqui falaram para que essa palavra de hoje viesse tocar em nossos corações e em nossas vidas. Hebreus, capítulo 12, versículos 12, 13, 14 e 15. Todos acharam? Amém. Diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amém? Amém. Este versículo, na verdade, essa passagem é uma passagem que havia uma rádio, eu nem lembro mais o nome da rádio, acho que é Paz e Vida, Rádio Paz e Vida, mas não é a mesma igreja da Paz e Vida que tem hoje em dia, era uma outra Paz e Vida, era o pastor Hélio, alguma coisa que eu não vou lembrar agora. E todos os dias, este era um versículo que sempre no intervalo, sempre trazia. E na verdade, normalmente quando você está ouvindo uma rádio, você está prestando atenção no louvor, às vezes nem está prestando atenção, às vezes você está fazendo alguma coisa, você deixa aquele louvor soando. Mas é interessante que todo momento que essa palavra era dita, alguma coisa se movia em mim, alguma coisa que eu queria que o Senhor se movia na minha vida. Então, esta palavra, ela tem um poder muito grande, assim como o irmão Éder, nós às vezes somos até informais, isso é bom porque mostra a nossa proximidade. Ele falou que muitas vezes as nossas bênçãos podem realmente não estar acontecendo da forma que nós enxergamos. Muitas vezes o seu emprego, ou no caso a minha esposa, ou cada um de nós temos um sonho, cada um de nós temos um desejo, cada um de nós temos um planejamento, nem que muitas vezes nós escrevemos esse planejamento, mas nós temos sonhos, seja de viajar, seja de ter filhos, seja de casar, seja de ter um bom emprego, seja de mudar de sua casa. E muitas vezes estas coisas não acontecem da forma que nós gostaríamos,
no prazo que nós gostaríamos. Qualquer pessoa que me perguntar, eu vou dizer, lógico, é muito engraçado. Eu sempre tive minha vida muito bem definida e bem determinada, desde meus 15, 16 anos de idade. Apesar da minha questão muito de ser lógica, como sempre falo com meus irmãos, então eu meio que já tinha quase minha vida praticamente traçada, assim, daquilo que eu queria fazer. E interessante que eu tinha no meu coração, desde novo, que eu iria casar com 30 anos de idade, gostando ou não de alguém de verdade. Ou seja, era como se fosse um planejamento para a minha vida. Com 30 anos eu vou casar e depois eu vou ter 2 filhos. Esse é o plano da minha vida. Isso é o que está escrito no meu coração com 16, 17, 18, 19, até chegar aos 29, 30. Mas por uma certa razão, isso não aconteceu. E um pouco antes de ter 30 anos de idade, eu sempre tive namoros longos, namoros sérios, e sempre namoros com pessoas da igreja, né? Com meninas cristãs. E nessa época, mais ou menos, eu estava namorando uma menina, isso foi em 1999. Então, aquele ano, mais ou menos, era anos que antecediam o planejamento que eu tinha anteriormente. Mas, na verdade, no meu coração não estava que eu a amava de tal forma que realmente eu viesse a me casar com ela e que ela viesse a ser minha esposa e a mãe dos filhos. E posterior a isso, meu sonho sempre foi trabalhar nos Estados Unidos. Eu sempre digo, Senhor, não sei que não teve um engano nesse meio do caminho. Será que eu, sem querer, nasci num lugar errado? Principalmente porque a minha cultura desde pequeno, olha só que interessante. Escutem tudo isso, irmão. Isso vai ter a ver com a palavra, tá? Não é historinha minha, não. Eu não vim para falar disso. Quando eu tinha, sei lá, uns meus 6 anos, 7 anos de idade, até hoje eu lembro. Ninguém falava inglês em casa, ninguém conversava inglês. Mas eu tinha mania já de pequenininho de balbuciar, fazendo de conta que eu cantava em inglês. Ninguém tinha me falado nada de inglês. Eu ficava lá, rain times, rain, rain, all the rain, rain. Eu era uma criança. Mas eu sei que tudo aquilo, alguma coisa cresceu em mim e realmente acabei de trabalhar numa empresa americana. Foi meu primeiro emprego. Depois eu fui pelos Estados Unidos, fiz inglês. E depois, em um certo momento da minha vida, em termos de carreira, tudo estava mostrando que eu iria para os Estados Unidos. Tudo. Fiz entrevista, trabalhava na Dell Computadores. E na própria Dell, a Dell ia me enviar para trabalhar nos Estados Unidos. Fiz entrevista aqui no Brasil. Olha só, foi uma graça tão grande, por isso que temos que entender muitas vezes aquilo que é do Senhor. Porque, olha só, eu estava num estágio, num estado profissional tão grande, que na verdade eu estava fazendo entrevista para ver quem eu queria que fosse o meu chefe. Olha que coisa meio de totalmente inverso. Eu não estava fazendo entrevista para ver quem iria me aceitar. Eu estava fazendo entrevista para ver qual departamento que eu queria também trabalhar. Então eu estava fazendo entrevista, mas como eu sou a área, não vou entrar em detalhes, que isso não é o mais importante. Mas o mais importante é o que aconteceu? Isso não aconteceu. Em determinado momento, tudo isso deu errado, tudo isso veio por água abaixo. É a cabeça dela para saindo para uma outra empresa. Ou seja, os planos que eu fiz para a minha vida, muitos deles não deram certo. Mas não deram certos, não porque na verdade o Senhor fez-nos dar certo. Eles não deram certo porque muitas vezes eu não estava debaixo da vontade do Senhor em todos esses momentos. Porque quem era eu para dizer que eu quero me casar quando tiver 30 anos de idade? Quem era eu para dizer que eu nasci num país errado, nasci num local errado? Quem era eu para dizer que eu quero ir trabalhar nos Estados Unidos?
Porque muitas vezes sermos crentes e acharmos que temos fé não significa que a tua vontade vai prevalecer. Ser crente, estar debaixo de uma vontade do Senhor é totalmente diferente. Tão somente você ter fé para que as coisas venham acontecer na tua vida. Quando aqui o autor, na carta de Hebreus, quando ele fala, portanto, tornai a levantar as suas mãos cansadas, o que significa isso? Significa que mesmo que os teus sonhos, aquilo que tem na tua vontade, aquilo que está te corroendo, que é o seu desejo, mesmo que este não aconteça, tem muito a ver com aquilo que o pastor Márcio falou. Parece que nós estamos assim num momento muitas vezes de um cansaço e de um desânimo. Mas aqui, na carta de Hebreus, ele diz assim, portanto, tornai. Sabe o que significa tornai? Quando ele fala, tornai a levantar as suas mãos cansadas, significa que muitas vezes as nossas mãos estarão cansadas. Tornai significa, faze de novo. Coloque as tuas mãos de novo para os céus, e de novo, e de novo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Persista, não desista de levantar as mãos para o Senhor. Aí ele diz, levantai as tuas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Sabe o que significa isso? Que às vezes nós não temos mais forças, significa que estamos cansados, significa que parece que não há mais sopro, parece que você começa a olhar e fala, puxa, no meu caso eu poderia dizer, puxa Senhor, até agora não casei, Senhor, não fui trabalhar nos Estados Unidos como sempre foi a minha vontade, bateu na trave, né? Cheguei a morar no México, sabe? E de repente, o que acontece comigo muitas vezes? Não é todo dia que eu tenho um dia de flores. Não é todo dia que nós, cada um de nós, temos dias de flores. Nós temos dias difíceis, porque as coisas muitas vezes não se mostram como gostaríamos que fosse, porque nós procuramos emprego, porque nós mandamos o nosso currículo e nada acontece, porque eu quero sair do aluguel, porque quando eu começo a guardar dinheiro, porque eu quero sair do aluguel, quero dar entrada na minha casa própria, eu quero um emprego. Porque na verdade, quando eu quero ter filho e de repente eu não engravido. Porque muitas vezes agora eu quero viajar, faz muito tempo que eu não viajo, só tenho trabalhado. Quando eu vou pensar em viajar, alguma coisa acontece e eu tenho que utilizar aquele dinheiro, não mais para a viagem. Então aí aqui ele diz, portanto, tornai a levantar as suas mãos. Aqui o Senhor está dizendo para as nossas vidas não desista, creia tão somente. O Senhor vai colocar sobre ti, sobre mim, qual é a vontade dele a partir do momento que eu e cada um de nós aqui colocarmos-nos debaixo daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque se o Senhor tivesse possivelmente permitido e deixado que eu viesse a me casar com 30 anos de idade, pode ser que hoje eu teria 2, 3 ou 4 problemas. Pode ser que eu já teria me separado. Teria talvez 2 filhos primeiro morando lá com a minha esposa, morando comigo. Quem é separado sabe o quão difícil é uma separação e o quão difícil é você ter tipo uma guarda de um filho. Você fica um período lá, você fica um período aqui. Talvez não era isso que o Senhor queria sobre a minha vida. Se o Senhor tivesse permitido que meu sonho tivesse sido realizado, e eu estivesse trabalhando nos Estados Unidos, será que eu não teria talvez me desviado neste meio do caminho? Estando sozinho, morando nos Estados Unidos, possivelmente não conhecendo muita gente, será que realmente eu teria ido para os Estados Unidos? Ia realmente ir para a igreja, e ali eu começaria a estar na igreja, e o Senhor estaria me usando? Estes anos todos que se passaram, muitos de vocês sabem,
Teve um momento que minha mãe esteve bem doente, ela precisou de mim, ali eu estava. Se eu estivesse nos Estados Unidos, eu não poderia estar com ela. No ano passado, os irmãos também sabem que eu passei praticamente quase 3 meses no interior, lá na casa do meu tio. Morreu minha tia, depois morreu meu primo, depois morreu a mãe da Sheila. Eu creio que o Senhor me usou para que eu viesse levar a paz que era do Senhor sobre aquelas vidas. Se eu estivesse nos Estados Unidos, isso poderia não ter acontecido. Portanto, creia que tudo que ocorre na tua vida, a partir do momento que você está debaixo da vontade do Senhor, é por permissão dEle. E assim como o Heber falou, creia que às vezes você está desempregado, é uma bênção. Mas aqui, ele também complementa. Aqui ele fala no versículo seguinte: fazei veredas direitas para que os vossos pés, para que o que manqueje não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Nós não podemos nos desviar daquilo que é do caminho do Senhor. Todos os dias nós vamos encontrar barreiras. Muitas vezes, que nem às vezes, tem muitos versículos, né, que falam sobre o teu inimigo, principalmente no livro de Salmos, principalmente no Velho Testamento, falam muito do inimigo, mas na verdade os inimigos daquele tempo eram inimigos de guerra, eram inimigos de pessoas que realmente estavam indo para lá para matar. E parece que hoje em dia, eu digo por mim, eu não tenho nenhum inimigo. Sabe quem é meu único inimigo que eu tenho? Sou eu mesmo. Eu sou o meu inimigo a partir do momento quando eu não faço a vontade do Senhor e eu permito que Satanás venha colocar uma sementinha, ou permito que Satanás venha soprar algo no meu ouvido. E esse sopro que Satanás lança muitas vezes sobre a nossa vida é justamente aquilo que nos causa um desânimo, é aquilo que faz com que saiamos da vontade do Senhor, é que faz com que muitas vezes nos afastamos da palavra do Senhor, ou muitas vezes nos afasta de vir ao culto para ouvir a palavra do Senhor e para louvar o Senhor. Então muitas vezes temos que lembrar que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, quando permitimos que o Satanás vinha colocar algumas sementes sobre nossas vidas, mas nós temos que crer que aquele que nos libertou é esse que vai fazer com que Satanás saia correndo de nossas vidas, para que Satanás não venha falar nada no teu ouvido, não venha falar nada no teu coração, para que assim venhamos tão somente ouvir aquilo que vem do Senhor. E aí ele complementa no próximo versículo, que vai dizer assim: seguir a paz com todos e a santificação. O que significa seguir a paz? Amar o teu próximo. Seguir a paz significa não desejar mal ao teu próximo. É você ajudar o teu próximo, é você erguer a tua mão e socorrer aquele que necessita. Sabe por quê? Creia, sempre vai existir muitas pessoas que estão muito pior que nós. Sempre. O pastor Edmilson sempre dizia, tipo, você acha que você está mal? Vai fazer uma visita no hospital. Quantas pessoas sofrem? Quantas pessoas estão sofrendo? O quanto que é a nossa dor? O quanto que cremos que a nossa dor é tão grande? Porque muitas vezes é tão fácil murmurar, no sentido de que não conseguimos alcançar aquilo que desejamos. Mas na verdade, quando nós olhamos para a nossa vida, quando você olha para a tua vida, creia, tudo isso que tem sido feito na tua vida é o Senhor que tem te dado. E muitas vezes nós deixamos de crer no Senhor no sentido de que Ele não está cuidando de nós. Creio que o Senhor sim está cuidando de nós todos os dias. Mesmo quando nós passamos aperto, mesmo quando na verdade as coisas que nós vemos, nada está mostrando que lá no fim do túnel algo irá acontecer. Eu falo da minha vida agora, que eu tenho tantas promessas
que não tão somente são promessas que eu já tinha no meu coração, mas são promessas que eu digo para os irmãos, mais de 5 ou 6 profetas que não se conheciam, e muitos deles nunca nem tinham vivido na vida, tudo se encaixa. Eu sou tão sistemático que quando realmente alguém me lança uma profecia sobre mim, eu vou lá e escrevo. Então eu tenho tudo escrito. Alguns com data e quem foram as pessoas. Então eu creio que tudo ali que está escrito, eu creio que o Senhor fará sobre a minha vida. Então o que nós temos que crer, cada um de nós temos que crer, quais são as promessas que o Senhor tem sobre a tua vida. Eu escrevi, sabe por quê? Porque muitas vezes quando eu me sinto fraco, muitas vezes eu falo, cara, não acontece. Quando eu começo a ler tudo aquilo que o Senhor usou pessoas para falar sobre a minha vida, e quando eu digo para vocês, profetas, muitos são pastores pregando. Para ser profeta, não tem que tão somente falar, eu sou profeta ungido do Senhor. A palavra do Senhor, quando ela é dita, ela é profecia para a tua vida. A partir do momento que, quando aquilo que está na palavra ela é dita, basta você receber e falar assim, eu recebo isso como uma profecia para a minha vida, porque isso se encontra na palavra do Senhor. Glória a Deus. Mas há um outro ponto que ele diz assim, seguir a paz com todos e a santificação. Nós temos que todos os dias, irmãos, buscar sermos santos, sede santos, porque o Senhor não irá fazer morada em nós se nós não formos santos, se nós não formos puros, se todos os dias nós não pedimos perdão dos nossos pecados, para que o Senhor venha nos sondar, para que Ele venha nos purificar, para que Ele todos os dias venha quebrantar o velho homem e faça um novo homem. Para que assim o poder revelador do Senhor, da misericórdia dEle, da graça dEle, do amor, o poder do Espírito Santo vai agir através da tua vida. E isso vai servir para que você venha testemunhar, para dizer, Senhor, tudo isso não vem de mim, mas vem de Ti. Não vem de mim nem do meu esforço, mas vem da Tua misericórdia sobre a minha vida. Portanto, irmãos, temos que nos purificar. Ele diz assim, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é tão somente uma questão de eu ser santo, para que as bênçãos do Senhor se revelem através da minha vida, mas que a única forma de que eu venha entrar no céu será através da santificação das nossas vidas. É quando eu creio no Senhor Jesus, entrego a minha vida a Ele, quando eu vou, desço as águas, ali um novo homem nasce publicamente com testemunhas que ali estão. Então o novo homem, assim o Senhor Jesus diz que aquele que cresce nele e viesse a se batizar, esse seria salvo. Mas o batizado, crer no Senhor, significa seguir a palavra dele. E aqui diz a palavra do Senhor, se você não se santificar, nós não iremos ter a salvação sobre as nossas vidas. E termina assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Portanto, nós somos instrumentos para levar a graça de Deus a outras pessoas, à tua casa, ao teu trabalho, à tua escola, ao teu meio. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela seja contaminado. Quando eu falei cuidado, que o nosso maior inimigo muitas vezes somos nós mesmos. Cuidado com os pensamentos, aquilo que há no nosso coração, para que toda semente nesta noite, toda semente que não for do Senhor, que essa semente possa ser esmagada e possa ser destruída, para que na verdade somos tão somente a semente do poder do Senhor possa estar sobre as nossas vidas, para que realmente nós, através do nosso renovo de cada dia, toda semente maligna seja destruída e que todos os dias que
que venha florescer sobre as nossas vidas, seja o poder, a graça e o amor do Senhor sobre nós. Amém? Gostaria de terminar com um versículo que está em 2 Coríntios 7:1, diz assim: Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Venhamos a cada dia mais temer ao Senhor. Temer significa estar debaixo da graça dEle, estar debaixo da vontade dEle, guardar a palavra dEle em nossos corações e fazermos como testemunha viva daquilo que o Senhor pode fazer em cada um de nós. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a cada um de nós, que a graça dEle realmente esteja todos os dias. Eu sempre digo isso, que o poder dEle venha se manifestar, venhamos a buscar os dons do Espírito, para que o Senhor faça cada um de nós aqui nesta noite, como todos os dias, um instrumento dEle. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor.